que nos assistirem pela internet, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Sente à vontade. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal da internet também, sejam bem-vindos. Vocês que vão assistir esse vídeo pelo YouTube do canal da igreja, se você puder nos ajudar, compartilhe com mais 3 amigos esse vídeo e dê um like aí, dê um joinha na página para ajudar a divulgação desse vídeo, tá bom? E eu espero que você seja abençoado poderosamente com esta mensagem. Hoje eu vou falar sobre hipocrisia. A palavra hipocrisia ela é um pouco extensa, ela vai desde vaidade, ela vai de orgulho. Quando a gente chama uma pessoa de hipócrita, a gente está dizendo que essa pessoa é vaidosa. Eu não estou falando vaidade no sentido de usar uma roupa chique, não, tem nada a ver com vestuário. Nós estamos falando que essa pessoa é vaidosa, ela é hipócrita, ela é orgulhosa, ela é soberba, ela é arrogante, ela é prepotente, ela carrega a sua própria verdade, ela não admite uma verdade externa, uma verdade de fora, ela tem a sua convicção da sua própria verdade. E a Bíblia diz que a soberba procede a ruína dessa pessoa. É questão de tempo, essa pessoa vai cair. E eu quero mostrar para você que a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso está muito perto de nós. Eu me incluo dentro desse projeto, Às vezes nós não percebemos, nós nos comportamos como hipócritas, como soberbos, sem perceber. É questão da gente ter um pouco de feeling, de bom senso. Eu vou usar um trecho aqui na Bíblia, Lucas 17, são 2 trechos. Eu vou usar um trecho aqui da Bíblia, que eu acredito que esse trecho aqui ele vai falar um pouco de toda a história bíblica, o perfil de todo o povo de Deus, antes, Velho Testamento, depois Novo Testamento e agora nós. Mesma coisa, não mudou nada. O perfil do povo é a mesma coisa. Só mudou cultura, mudou fala, mudou vestuário, mas o perfil não muda absolutamente nada. O povo continua do mesmo jeito. Lucas 10. Vou ler aqui 3 versículos para mim não ficar estendendo a leitura, porque eu tenho outra leitura para fazer. Versículo 15, 16 e 17. 10, 15, 16, 17. Lucas 17, 15, 16, 17. Isso. Diz assim, aqui Jesus está falando dos 10 leprosos que procuraram ele. Pessoas aleatórias, que não eram seguidores do Evangelho, pessoas que estavam doentes e queriam ser curadas. Procuraram o Evangelho. A gente pode tomar como exemplo de pessoas que procuram a igreja para vários motivos. Tem pessoas que procuram a igreja para ser curada, tem pessoas que procuram a igreja para ter a porta do emprego aberta, tem pessoas que procuram a igreja para Deus abençoar sua vida afetiva, matrimônio. Tem pessoas que procuram a igreja para ter comunhão com Deus, para seguir o Evangelho. Tem pessoas que procuram a igreja para receber só uma bênção. E quando a recebe, vira as costas e vai embora. Fato. Eu recebi minha bênção quando eu cheguei na igreja, há 43 anos atrás, e estou até hoje. Eu não fui para a igreja para receber uma bênção. De fato eu fui, mas eu não sabia o que era a igreja. Quando eu descobri o que era a igreja, o que era Deus, eu percebi que Deus era maior do que o que Ele estava me dando. Eu falei, o quê? Eu quero ficar firme com Deus, porque Deus tem muito mais para me dar, e estou firme até hoje.
valia a pena ficar firme com Deus. Tem gente que vai, é curado e some. Tem gente que arruma um emprego e some. Está igual um japonês que plantava tomate. Essa história eu conheci faz muitos anos, um pastor que contou para mim, acho que era verdade. O japonês plantava tomate, ele não tinha carta, ele tinha que passar em frente ao posto de guarda para vender o tomate dele. E toda vez o policial parava ele tinha que deixar uma caixa de tomate, porque ele não tinha habilitação. Ele já separava uma caixa de tomate graúdo, e a caixa de tomate está aqui, né? O policial nunca pediu a habilitação dele. Passado um tempo, o japonês passou com a caminhonetinha dele todo vapor. Os policiais falaram: mas o que deu no japonês? Passou doido, não parou, deixou nossa caixa de tomate aqui. Está acostumado 3 vezes por semana deixar nossa caixa de tomate. Pegaram a viatura e atrás do japonês. Corre atrás do japonês. Alcançaram o japonês, para o japonês. Ô japonês, o que aconteceu? Por que você não parou aqui? Ele falou: o japonês tirou carta agora, né? Não precisa mais parar, né? Mais ou menos isso. Então tem gente que só faz uma coisa enquanto está precisando. Não preciso mais, não vou fazer mais. Só vou na igreja enquanto preciso de trabalho. Arrumei trabalho, esqueço a igreja. Infelizmente sempre foi assim a história bíblica. Então aqui a Bíblia fala de 10 leprosos. Um deles, quando viu que estava curado, eram 10. Só um, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Só um, 9 continuou a vida, nem voltou para nada. Para que voltar? Vamos tomar o barco, vamos viver, vamos curar. Um voltou, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Por que só um voltou? Se eu curei 10, cadê os outros 9? Aonde estão os outros 9 que eu curei? Aí o que Jesus fala? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus ele mostra nessa parábola aqui que a grande parte das pessoas não consegue reconhecer o que Deus faz na nossa vida. Elas esquecem com muita facilidade o que Deus faz na nossa vida. Por exemplo, você vem para o Evangelho, está sendo abençoado, trabalho, casa e tal, mas por causa de uma picuinha, você pode virar as costas para o Evangelho, como eu já vi muito já. Por causa de uma pequena coisa, você pode virar as costas para o seu casamento, para a sua família. Tua mãe, ela te deu a luz, ela deixou de comer coisa para você comer, e por causa de uma pequena coisa, você deixa de falar com a sua mãe por muitos e muitos anos, como eu sei de muitos casos. Isso o que é? Isso é bobeira, é arrogância, soberba, mesquinharia. Então Jesus ele começa a mostrar aqui que a grande parte das pessoas, elas não têm esse reconhecimento em relação a Deus. Aí eu vou voltar um pouquinho à Bíblia, lá em 2 Crônicas 26, a história de um rei. 2 Crônicas 26. O rei Uzias. Três e 4. 5 também. 3, 4, 5. Olha só, a menina era criança quando começou a reinar. Uzias tinha 16 anos de idade quando tornou-se rei. Reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava Jecolias. E fez o
que o Senhor aprova, fez o que era reto, como seu pai Amazias. Buscou a Deus durante sua vida de Zacarias, que instruiu no temor a Deus. Enquanto buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Grava essa frase. Enquanto buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Essa frase ela serve para nós. Enquanto a gente tiver com o coração íntegro, buscando a Deus, sendo sincero a Deus, Deus vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar. Vem luta, vem dificuldade, mas a gente vai ter sempre saída em todas as situações que for. Seja qual for a situação, a gente vai ter sempre uma saída. Há uma saída para quem serve a Jesus. Sempre há uma saída. Mas a gente tem que estar buscando a Deus. Versículo seguinte: ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod, e depois reconstruiu as cidades próximas a Asdod e outros lugares do território dos filisteus. Eu vou continuar aqui sem ler. E ele foi crescendo, Deus abençoando, ele foi crescendo, mas chegou um ponto que ele estava tão grande, mas tão grande, tão rico, e tinha inventado tantas coisas que Deus tinha dado para ele, uma engenharia tão avançada na época, que ninguém tinha. Cresceu o coração dele, ele começou a se achar já como se fosse Deus. Ele já começou a entender que ele não precisava mais de Deus. Ele começou a querer pisar nas pessoas. Ele começou a querer achar que ele não precisava mais desse compromisso com Deus. Existia o santuário, o rei não entrava para queimar incenso no altar do santuário, era papel dos sacerdotes. Mas um dia ele falou: eu sou o cara, eu que mando, desmando, eu não preciso desses bunda mole para vir queimar incenso, eu sou mais, eu que pago as contas aqui. Foi lá, catou um monte de incensário e subiu no altar, acendeu os incensos. Aí chegou os sacerdotes. O sacerdote falou: rei, o que é isso? O senhor não pode fazer isso, é pecado. Só porque o senhor é rei, tem dinheiro, desce daí. Aí deram uma bronca nele, xingaram ele, e ele se ofendeu. A Bíblia diz que ele ficou irado, revoltado. Ele não admitiu conforme os homens de Deus falaram com ele. Aí vem a humildade. Você está pronto para ser repreendido quando você erra? É isso que você tem que pensar. Quando você erra, você está pronto para ser corrigido? Pensa, você nem pensa na igreja, mas pensa na sua casa. Quando você erra, você está pronto para ser corrigido? Eu sou homem. Não estou falando de homem, mulher, macho, fêmea. Eu estou falando de ser humano. Às vezes eu erro, minha esposa tem que me corrigir. Ué, se eu errei, ela vai me corrigir, qual é o problema? Não vai me fazer menos homem. Se eu errar e ela me corrigir, não faz menos homem. Se ela estiver certa ou estiver errado, ela está certa. Você está certo. Vamos fazer do seu jeito. Não, eu não aceito, na minha casa eu não aceito. Isso é orgulho machista. Isso é machista. Por quê? Você quer estar certo mesmo estando errado? Deus não habita nisso. Por exemplo, seu pai vai te corrigir você. Seu pai está errado, você está certo. O filho tem que obedecer o pai. É regra. Mas se o pai está errado, você vai contestar ou vai aceitar? É aí que pegou agora, né? O que você vai fazer? Vou falar no seu lugar. Se eu tivesse certo, meu pai tivesse errado, eu ia abaixar a cabeça e falar assim: Senhor, porém, eu gostaria que o Senhor olhasse por esse lado, Pai, com respeito, porque isso é obediência.
eu concordo com o senhor, mas tenta olhar por esse lado, pai. Aí falando dessa forma, o pai vai olhar para o lado que eu falei, e de repente vai falar, é verdade, eu tenho razão. Ele vai tomar razão para ele, vai dizer que ele está certo. Mas então o senhor está certo, pai. Você entendeu? Não é desmentir o pai, mas é ter sabedoria para falar. A mulher fala uma coisa, aí o marido vai questionar e dizer que está errado. A mulher fala, eu não aceito você falar, você não está aqui, você não cuida dos filhos, sou eu que cuido. Mas ele é pai, tanto quanto você é mãe. Quem educa a criança não é a mãe, é o pai e a mãe. Não importa que você fica mais tempo que o pai educando, o pai tem parcela na educação dos filhos. Mas o meu marido não educa, então dispensa ele. Dispensa ele. Se ele não está apto para educar, dispensa ele. Cria ele sozinho então. Se teu marido não serve para educar seu filho, para que você está com ele? Só para dormir junto? Teu marido tem que ajudar a educar. Mesmo que seja pouco, tem que ajudar a educar. Pelo menos concordar com o que você fala, então tem que ter um acordo, tem que ter esse equilíbrio. Aqui Uzias começou a crescer, fez uma coisa que estava errada, os sacerdotes deram uma bronca nele e ele ficou bravo, ficou nervoso. Já teve caso aqui na igreja de pessoas estarem erradas, fazendo o que é errado, eu ir e falar, não é nem bronca, é ir falar com a pessoa, ou a pessoa vinha aqui no altar, falar com a pessoa que está errado, a pessoa pegar e falar, vou sair da igreja, eu não concordo com isso que o senhor está falando. Mas o que eu estou falando está na Bíblia, filho. Mas eu não concordo, o senhor tinha que concordar comigo. Então para concordar com você eu tenho que fechar a Bíblia e rasgar, queimar a Bíblia. Eu tenho que mudar a doutrina da igreja para te agradar? Eu vou procurar uma igreja então que aceite da forma que eu penso. Então vai para a igreja do quinto do inferno, vai para a igreja do capiroto. Ô louco, bispo! Para você ficar na minha igreja eu tenho que discordar da Bíblia Sagrada? Eu não posso. Se eu fizer isso eu não preciso pregar o Evangelho. Para fazer isso eu não preciso pregar o Evangelho. Ou você aceita o Evangelho ou não aceita o Evangelho. Aí a Bíblia diz que ele ficou nervoso, começou a brigar, xingar os sacerdotes. Aí o sacerdote pegou e falou assim, que a lepra desça sobre você. A Bíblia diz que ele ficou leproso na mesma hora, da cabeça até a planta dos pés. Quem? O rei. Não pense que Deus vai poupar alguém porque você tem cargo, porque você estudou, porque você tem tempo de igreja, porque você isso, porque você aquilo. Não brinca com Deus não. A lepra veio e tomou conta dele totalmente. E a Bíblia diz que ele saiu correndo do santuário, foi para a casa dele. Só que naquela época, leproso não podia ficar na cidade. Ele teve que abandonar o palácio e viver no meio do mato. Perdeu o reino, perdeu tudo que tinha, foi viver no meio do mato. Deus curou ele? Não. Mas Deus não tinha curado os 10 leprosos? Tinha. Mas Deus cura rebelde? Não. É aquela coisa, igual às vezes a pessoa fala, ora para o fulano ser curado. Tem gente que Deus não cura. Tem gente que Deus não cura e não vai curar. Tem gente que a gente ora, está lá na beira da morte e tal, e Deus cura, levanta o cara, até desenganado Deus levanta. Mas tem gente que está com resfriado, o cara morre com resfriado. Mas Deus não levanta. Se a pessoa tiver feito alguma rebeldia para Deus, Deus não deixa. Morre. Uzias foi curado? Não, Deus não deixou ele ser curado. Deus matou ele com lepra. Por quê? Porque ele foi rebelde, ele foi soberbo, arrogante, mesquinho, medíocre, desobediente, discordou de Deus, discordou da palavra, discordou dos profetas, não aceitava o que o Evangelho falava, não aceitava. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, tinha poder, achava
achava que podia fazer da forma que ele queria. E a Bíblia diz que ele passou os últimos dias da vida dele sofrendo, gemendo, sozinho e leproso. Morreu nas pitangas, na pindaíba da miséria. Deus poderia ter curado se ele tivesse deixado o orgulho e a soberba de lado. Deus poderia ter curado eles, mas infelizmente o orgulho era maior. Eu não perdoo nem a pau. É você que está perdendo. É você que está perdendo. Por isso que Deus não vai te abençoar 100%. Enquanto você tiver sentimento ruim dentro de você, é você que está perdendo. Tem coisa que não vai acontecer na sua vida. Tem coisa que não vai acontecer. Perdoar, ter o coração ruim, carregar sentimento ruim no coração, é só você que perde. É só você que vai perder. Isso eu não estou nem falando de salvação da vida de Jesus, não estou nem falando disso. Eu estou falando do aqui e agora. Tem gente que fala assim, porque Deus não me abençoa. Não, Deus abençoa. Mas Deus abençoa na proporção que você merece. Ele disse, você colhe o que você planta. O que você está plantando, você vai colher. Tem gente que não planta e quer colher. Tem gente que não planta e quer colher. A pessoa não tem compromisso com Deus, não ora, vem na igreja o que quer, não jejua, não lê a Bíblia, não tem santidade, não tem santificação. Por não sei porque que Deus não abençoa. Não, sabe? Só que se faz de vítima, como se Deus fosse o grande vilão da história. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. O meu socorro vem da parte do Senhor. Então é muito importante a gente lembrar que essa palavra, a soberba, antecipa, procede a ruína. Tudo bem, tem dia que eu estou mal-humorado, tem dia que eu estou meio chateado, mas eu não preciso descontar nas pessoas. Eu não preciso sair dando coisas, maltratando as pessoas, ficar jogando minha raiva nos outros. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas, com as minhas dívidas, os meus boletos. Ninguém tem nada a ver se eu estou menstruado, se eu não estou menstruado, se o capucho está menstruado. Você está menstruado? Hoje não, né? Semana passada, né? Você entrou na menopausa já, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu estou assim, eu estou menstruada. Então não olhe desgrama. Você acha que os outros têm culpa de você estar menstruado? Ninguém tem culpa. Eu estou assim porque eu tenho boleto para pagar. Mas você acha que os outros não têm boleto para pagar? Eu estou assim porque minha vizinha. Eu também tenho vizinha. Você também tem vizinha. Então não desconte nos outros o que você acha que é problema seu. Isso vai causando uma bola de neve, que é você que vai colher. Isso é arrogância, é orgulho, é prepotência, e só vai somar como um valor negativo na sua vida, que Deus vai fazer você colher. Esse era um rei que ficou rico, que teve sucesso, mas que prosperou enquanto buscava Deus. Depois que ele ficou leproso, ele buscava Deus? Não. Aí talvez ele culpava Deus, né? Eu estou assim por causa de Deus. A culpa é de Deus que eu estou nessa miséria. Não, a culpa não era de Deus, era dele. Ele foi o culpado. Ele fez o que ele devia fazer. Ele não deveria ter invadido o santuário, não deveria ter desobedecido o sacerdote, não devia ter feito isso. Quando ele foi repreendido, ele deveria baixar a cabeça e pedir perdão. Desculpa, me perdoa. Não teria acontecido nada daquilo. Mas ele ficou brigando com Deus a vida inteira e morreu leproso. Enquanto você fica se lamuriando pelo passado, se lamentando por coisas do passado, você fica sofrendo mais ainda. Você fica igual uma areia movediça. Não, olha para trás, peça perdão, tenta fazer diferente. Não, Deus, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Vou procurar ser um cristão verdadeiro, um cristão que tem compromisso. Vou procurar ter mais santidade, mais
mais compromisso com o Evangelho. Fala assim seja. Então que não haja arrogância nem soberba na nossa vida para com o Evangelho. Que a gente possa levar essa mensagem de hoje no dia a dia. Que a gente, quando encontrar pessoas lá fora que sejam diferentes, pessoas que tentem fazer a gente se sentir mal, vamos ser diferente delas. Vamos mostrar para elas que elas são trevas. Vamos ser luz na vida delas. Se elas são amargas como fel, vamos ser mel na vida delas. Nós não somos cristãos, vamos ser um pequeno Cristo na vida dela. Vamos iluminar um pouco o dia dela. É isso que Jesus manda. Amém? Então fica esse recado para você, para quem estiver assistindo. Eu tenho certeza que enquanto a gente buscar Deus, Ele vai fazer a gente prosperar, seja em qual for a área que a gente necessita. Fala, graças a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer pela Sua palavra. O Senhor Deus é bom, Sua palavra é objetiva. O Senhor tem nos ensinado de forma tranquila, de forma clara, específica, e muitos têm sido arrogante, prepotente, mesquinho, e às vezes não têm percebido a forma de falar, de tratar os outros, a forma de se comportar, mas que a gente tenha o Espírito Santo, Ele possa nos ajudar a ser um cristão melhor, a tratar os outros melhor, assim como nós queremos ser tratados. Vamos procurar tratar os outros com dignidade, com respeito, com honra, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é justo, e o Senhor Deus disse que nós só colhemos aquilo que plantamos. Nos abençoe para que a semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, e todos aqui possam colher frutos em nome de Jesus. Graças a Deus. Pessoal da internet, um forte abraço. Quinta-feira tem transmissão para você. Você vai assistir o vídeo de quinta-feira. Deus abençoe.